A figura central da nossa história hoje é o Gilson Finkelstein. E a trajetória dele, nossa, levanta uma questão super interessante sobre carreira, sabe? Sobre como a vida dá umas voltas que a gente nem imagina. Pois é, essa é a grande pergunta. O sonho de infância dele era literalmente construir prédios, mas a realidade o levou para uma das posições mais poderosas do mercado financeiro brasileiro. Como é que essa transição maluca aconteceu? Bom, a história começa com um plano de carreira que parecia totalmente traçado, sabe? Mas que logo de cara tomou um rumo completamente inesperado. Vamos ver esse primeiro capítulo. Olha que interessante, desde os 14 anos, o Finkelstein tinha certeza absoluta de que ia ser engenheiro civil. Ele até comprava jornal só para ficar olhando os lançamentos imobiliários. Mas aí, durante um estágio numa obra, veio o choque de realidade. Ele percebeu que aquilo não era para ele. O dia a dia ali no canteiro de obras não tinha nada a ver com o sonho que ele tinha na cabeça. E foi assim, de uma hora para outra, que o sonho da engenharia ficou para trás. Ele foi trocado pela realidade, assim, frenética da tesouraria de um bancão nos anos 90. E, sem muito mimimi, como ele mesmo fala, né? Foi tipo, acabou o treino, vai lá pra mesa de câmbio, ganhar dinheiro. Foi jogado direto no olho do furacão. E que furacão, hein? O ambiente que acabou moldando o DNA profissional dele foi justamente a economia brasileira super volátil da década de 90. A geração dele simplesmente não sabia o que era estabilidade. Chegar na mesa de operações naquela época era ser batizado pelo fogo. Tinha a crise do México, depois a da Ásia, depois a da Rússia. Era uma crise atrás da outra, sem parar. E isso, claro, criou um tipo único de resiliência, uma casca grossa mesmo. Essa frase dele captura perfeitamente o clima da carreira dele no início. Era um ciclo constante de agora vai tudo pro buraco e, de alguma forma, uma recuperação. Essa experiência ensinou lições que, olha, nenhum livro, nenhum curso conseguiria ensinar. E talvez a lição mais importante que ele aprendeu ali, na mesa de operações, tenha sido essa: estopa rápido. A ideia é bem simples, mas é muito, muito poderosa. Basicamente, percebeu que está errado? Zera a posição, sai fora. Corta o prejuízo logo de cara para poder operar no dia seguinte. E essa disciplina do mercado acabou virando um princípio para a vida inteira dele. É sobre aceitar o erro, sabe? Aprender com ele e seguir em frente rapidinho, sem deixar que o orgulho ou a teimosia transformem um errinho num desastre. Agora, vamos avançar um pouco no tempo, para ver como essa filosofia toda guiou ele no que ele mesmo chama de a decisão mais difícil da carreira. Foi uma mudança que, na época, os colegas dele acharam uma loucura completa. Pensa só, depois de 20 anos no chamado front office, nas mesas de operação de grandes bancos, que era a parte de prestígio, ele recebe um convite para liderar a CETIP, que na prática era vista como o back-office do mercado. E aqui a gente vê o tamanho do dilema. Ele estava trocando a segurança, o prestígio, um salário maior, por um desafio gigante numa área que ele não dominava e ainda por cima com uma grana menor no começo. Era uma aposta de altíssimo risco na própria carreira. Só que essa decisão, que parecia tão arriscada, acabou colocando ele exatamente no lugar certo e na hora certa para liderar uma das maiores transformações do nosso mercado. A fusão que criou a B3 não foi nem um pouco fácil. Foram 6 tentativas ao longo dos anos até finalmente dar certo. E ele mesmo, como conselheiro da CETIP, já tinha participado de uma dessas tentativas que não foi para frente. Ou seja, a persistência foi a chave de tudo. Esse slide aqui ajuda a gente a entender uma história bem complexa. Várias peças precisaram se encaixar, sabe? Primeiro os IPOs da Bovespa e da CETIP, depois a primeira grande fusão e a peça final do quebra-cabeça foi juntar a BMF Bovespa com a CETIP. E quem estava lá, no comando da CETIP, para fechar esse acordo? Exato, o Finkelstein. Tá, mas no fim das contas, o que a gente pode tirar dessa jornada toda? As lições, como a gente vai ver, vão muito além do mercado financeiro. Se a gente pudesse resumir, a trajetória dele nos ensina a estar abertos a mudanças, a encarar os erros não como fracasso, mas como as cicatrizes que trazem a verdadeira experiência. E talvez o mais importante, a reconhecer aquelas oportunidades raras, o tal do cavalo selado, e ter a coragem de pular em cima, mesmo que na hora pareça um risco gigantesco. E é isso que nos leva a uma reflexão final, né? A história toda do Gilson Finkelstein acaba sendo um convite para a gente se perguntar: qual é a oportunidade inesperada, aquela que talvez dê até um frio na barriga, que está passando bem na nossa frente agora, e que só está esperando uma decisão corajosa para acontecer?